as semelhanças entre a reforma de Lutero e o Islã são tantas, 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 que a possibilidade da coincidência pode ser reduzida a zero. Por exemplo, é preciso ser muito, muito burro para não perceber, por exemplo, na reforma de Lutero, todos os elementos que ela herdou do Islã. Tem coisas no Lutero que são copiadas literalmente de hadiths. Por exemplo, Lutero permite o divórcio, mas diz que é a coisa que Deus mais odeia. Isto é uma frase de Maomé, copiada. E também a eliminação do clero. Não existe mais clero, todo mundo é clero. A livre interpretação do texto. E assim por diante. Tem uma série de elementos ali que você vê, não é possível que isto tenha aparecido na boca de Lutero por coincidência. É? Ele com certeza leu o Corão, talvez tenha lido alguns hadiths, e adaptou isso. Então você vê, entra um pouco de influência islâmica pela reforma. Entra também através de sociedades iniciáticas, que na época ainda tinham contatos no Islã. Tá certo? E você vai ver essas marcas islâmicas por todos lados, como aparece muito disso na obra do Miguel Assim Palacios, El Islam Cristianizado. Né? É um clássico da historiografia. Nem todas as teses dele estão certas, depois se descobriu muito mais coisa, mas a marca do Islã no Ocidente aparece através, vamos dizer, de 1000 fontes que não estão identificadas formalmente ou externamente com o Islã. E, por outro lado, quando vemos toda a formação da ciência moderna, todos os pais fundadores da ciência moderna pertenciam a alguma sociedade iniciática. Né? Sociedades iniciáticas que conservam o simbolismo da natureza, inclusive a maçonaria. Se você ler qualquer coisa sobre o simbolismo do templo maçônico, você vai ver todo o simbolismo da natureza está lá. Tá certo? Com algumas modificações, mas está lá. Do mesmo modo que estava no cristianismo medieval. Então eu digo, olha, quem está nos revendendo o simbolismo natural foram os mesmos que o tomaram de nós. Tá certo? É claro que é difícil você ver alguma intencionalidade constante por trás de um processo que dura séculos. Não é isso? Mas nós não precisamos supor, vamos dizer, uma conspiração que se prolonga ao longo dos anos, porque nós podemos identificar simplesmente certas linhas de continuidade que vêm através da cultura, da impregnação de ideias que estão em circulação e que vêm através, por exemplo, das iniciações. O sujeito que é iniciado numa sociedade esotérica hoje, ele faz o mesmo rito que um sujeito fez 200 anos atrás e, em princípio, ele vai adquirir a mesma estrutura de percepção que o outro, pelo menos parecida. Tá certo? E aí nós temos o seguinte ponto. Existe uma divisão tradicional que se chama entre os chamados pequenos mistérios e grandes mistérios. Pequenos mistérios são mistérios da natureza, são forças sutis da natureza e, portanto, também da história, o que também implica a ciência do poder e do governo. Né? E os grandes mistérios são aqueles que se referem à eternidade, à vida após a morte, a Deus, etc, etc, etc. Ora, eu acredito que em matéria de grandes mistérios, só a igreja tem alguma coisa, os outros não têm. Né? Você dizer que o muçulmano vai para o céu encontrar 72 virgens, tá certo? Eu vou dizer, este é apenas uma suposição. Não há, vamos dizer, o menor indício de que isto tenha algum dia acontecido. Tá certo? Você vê, por exemplo, que os santos da Igreja Católica, eles aparecem, eles têm visões, eles têm interferência, quer dizer, através dos milagres, orações e milagres atendidos. Existe um diálogo com os santos mortos. As pessoas já não sabem disso, não acompanham, não estudam, etc. Existe o fenômeno dos cadáveres incorruptíveis, que só acontece na Igreja Católica. Não tem mais em lugar nenhum do mundo. E que mostram alguma conexão entre a vida terrestre e o mundo espiritual para além do simbolismo da natureza. Um cadáver que permanece incorruptível ao longo de 5, 10 séculos, ele não é um simbolismo natural. Ele é
vamos dizer, uma prova de uma interferência divina, vamos dizer, que não faz parte da natureza. É o que nós chamamos literalmente o sobrenatural. Então, eu acredito que em matéria de grandes mistérios, só a Igreja Católica ainda sabe alguma coisa, mas ela perdeu todo o controle e conhecimento dos pequenos mistérios. Ora, os pequenos mistérios se referem ao encaixe do homem, do ser humano, na ordem total da natureza, que é, vamos dizer, um intermediário entre o homem e a esfera espiritual. Quer dizer, ninguém salta direto da condição humana terrestre para o mundo espiritual de maneira assim totalmente incorpórea. Isso de fato não existe. Isso é o que nós podemos chamar um angelismo, né? Quer dizer, o homem vira uma criatura absolutamente descarnada, que não tem sensações, não tem vida material, não tem coisa nenhuma. Ele salta direto para os mundos angélicos. Isso é absolutamente impossível. Na medida que desaparecem os pequenos mistérios, então as verdades da religião vão se tornando cada vez mais incompreensíveis e inacessíveis para as pessoas. Quer dizer, o que é um Deus do qual você nunca vê o menor sinal? Você não vê no simbolismo da natureza e você não o vê também nos milagres. Então, esse Deus é apenas uma palavra. E o sujeito que está rezando, eles têm toda a razão de ter uma dúvida de se ele está falando com Deus ou falando com ele mesmo. No tempo do Kant, Kant já afirmava textualmente isso, Kant era totalmente contrário à oração. Ele dizia, a oração é inútil, exceto como autodisciplina para o melhoramento moral das pessoas. No mais, é apenas o indivíduo se iludindo e falando com ele mesmo. Eu digo, acredito que a vivência do Kant fosse realmente essa. Por quê? Porque Kant é absolutamente cego para o simbolismo da natureza. E ignora tudo a respeito dos milagres, nos quais ele não acredita. Ele é tão ignorante disso que ele acredita que um milagre é questão de crença. Eu digo, não, meu filho. Crença é a fonte do milagre. Mas não o acontecimento em si. Se Jesus fez o paralítico andar, bom, ou ele andou ou ele não andou. Não é que você acredita que ele andou. Ou o próprio paralítico. O paralítico começou a andar ou apenas acreditou que estava andando? Então, o milagre em si não é nunca uma questão de crença, não é nunca uma questão de fé. Ele é um fato que aconteceu. Tá certo? Você pode até discutir a fonte dele, tá certo? Mas acreditar ou não acreditar que um fato aconteceu não pode ser matéria de fé de maneira alguma. E, graças ao Kant, essa ideia da crença em milagres se tornou uma coisa totalmente desmoralizada. Então você não tem o simbolismo da natureza e não tem os milagres de modo, então sobrou um Deus que é igualzinho ao Deus de Lutero. Outro elemento copiado do Islã, a predestinação. As semelhanças entre a reforma de Lutero e o Islã são tantas, que a possibilidade da coincidência pode ser reduzida a zero. Isso não quer dizer que Lutero fosse muçulmano, ou que tivesse uma simpatia pelo Islã. Mas a impregnação dessas ideias nele é uma coisa muito óbvia. Também então, tudo que nós estamos descrevendo aqui é uma ironia da história. Alguém impediu a igreja de continuar cultivando o seu conhecimento dos pequenos mistérios? Não, ninguém impediu. Foi ela mesma que se inibiu e ficou quietinha, por um temor reverencial perante a ciência moderna, temor que ela tem até hoje. Que começa, evidentemente, cuja primeira manifestação grave foi a discussão em torno do heliocentrismo. Que se impôs, vamos dizer, de uma maneira dogmática, que basta você dizer, olha, não existem provas suficientes do heliocentrismo nem do geocentrismo. Basta você dizer isso, que as pessoas dizem que você é geocentrista e que você está querendo retornar ao obscurantismo medieval.
absolutamente impressionante. Mas o fato é também o caso de Galileu. Se você lê, em vez de você se guiar por cultura de almanaque ou pelo cinema, você lê a discussão entre Galileu e São Roberto Bellarmine, você vê que São Roberto Bellarmine estava montado na razão, era muito mais científico do que Galileu. Mas isso aí eu sei porque eu li. Agora, quem não lê não sabe, se deixa guiar por estereótipos, por lendas urbanas, sabe? O fenômeno se torna ainda mais grave porque cada vez mais a classe científica é inculta. Né? Não tem, quer dizer, você pode ter um ou outro cientista que tem uma cultura extraordinária, mas em geral eles não têm, mesmo os grandes, mesmo os maiores. Toda hora você vê cientistas falando coisas assim, monstruosamente erradas, né? Como Einstein, que diz que o pensamento de Aristóteles dominou toda a ciência medieval. Fala, como pode ter dominado toda a ciência medieval se só foi descoberto no século XIII? Né? E o que aconteceu antes? Ele foi descoberto no século XIII. Antes só se conheciam partes dos livros de lógica. As coisas começaram a voltar pelo século XII, XIII, através de traduções árabes. A concepção atual de uma fronteira, uma delimitação de territórios entre a ciência e a religião, entre razão e fé, é uma ideia kantiana, não é uma ideia católica, nem protestante, nem coisa nenhuma. Isso é coisa do Kant mesmo. Né? E as pessoas repetem isso sem saber de onde veio. A influência do Kant foi tão gigantesca que ela determinou todo o curso da arquitetura moderna. As pessoas não sabem disso. Kant tinha a ideia de que um edifício não deve ter adornos porque ele é construído em vista de uma finalidade. E a sua forma deve, portanto, obedecer exclusivamente a essa finalidade. Portanto, um edifício não é uma obra de arte, não é objeto de contemplação, não é objeto de satisfação, nada, nada, nada. É apenas, como mais tarde diria o Le Corbusier, uma máquina de morar, uma máquina de trabalhar, uma coisa assim. No fim do século XIX, houve um arquiteto na Áustria chamado Adolf Loos, que escreveu um livro, Adorno e Crime. Ele considerava o adorno um crime. E foi ele que inventou esses caixotes, que constituem 80% da arquitetura moderna. Uma tendência que, vamos dizer, no pós-moderno foi bastante atenuada, mas que ainda continua dominante. Então, quando vocês saem na rua, vocês veem Brasília, vocês estão morando num mundo kantiano. E não sabem. Né? Então, daí a absoluta necessidade de uma crítica em profundidade do Kant. Doa a quem doer. Pouco importa se vai doer nos protestantes, se vai doer nos maçons, se vai doer no Radical Party, se vai doer nos neocons. Né? Mas o fato é que, se não nos livrarmos desse incubo kantiano que domina o mundo moderno, nós continuaremos escravos de uma série de mitos que esse homem põe em circulação e que são aceitos justamente porque ninguém sabe que é de origem kantiana. Então, o pessoal se concentra muito no problema do comunismo, de Marx, etc, etc. Ou até Hegel, mas esquece que pode ter tido um cara pior atrás. Feito mais venenoso ainda. Examinando aqui a obra do Kant, nós vemos que a concepção que ele tem da religião, que parece muito cristã, no fim das contas muita gente acredita que ele foi um filósofo pró-cristão, pelo menos, torna absolutamente impossível a existência de uma igreja. No mesmo instante que Kant estava escrevendo isso, a França promulgava a Constituição Civil do Clero, que transformava os padres e freiras em funcionários do Estado, com o salário dado pelo Estado. E, portanto, o Estado podia demitir quem ele quisesse a qualquer momento. Qualquer deslealdade do sacerdote para com a autoridade estatal
implicava a sua demissão. Ele era expulso do clero e às vezes expulso do país. E uma parte do clero aderiu a isso, a outra parte que não aderiu foi expulsa. No século XX, o governo francês voltou a tentar fazer a mesma coisa de novo. E hoje, você vê aqui nos Estados Unidos, você tem toda essa discussão de que tipo de organização pode ser isenta de imposto. Né? Então, tem muitas organizações religiosas que são isentas, ou pagam menos, etc, etc. Mas, hoje em dia tem isso. Se a organização não era muito mais científico do que Galileu. Mas, isso aí eu sei porque eu li. Agora, quem não lê não sabe, se deixa guiar por estereótipos, por lendas urbanas, sabe? O fenômeno se torna ainda mais grave porque cada vez mais a classe científica é inculta. Né? Não tem, quer dizer, você pode ter um ou outro cientista que tem uma cultura extraordinária, mas em geral eles não têm, mesmo os grandes, mesmo os maiores. Toda hora você vê cientistas falando coisas assim, monstruosamente erradas, né? Como Einstein, que diz que o pensamento de Aristóteles dominou toda a ciência medieval. Fala, como pode ter dominado toda a ciência medieval se só foi descoberto no século XIII? Né? E o que aconteceu antes? Ele foi descoberto no século XIII. Antes só se conheciam partes dos livros de lógica. As coisas começaram a voltar pelo século XII e XIII, através de traduções árabes. A concepção atual de uma fronteira, uma delimitação de territórios entre a ciência e a religião, entre razão e fé, é uma ideia kantiana, não é uma ideia católica, nem protestante, nem coisa nenhuma. Isso é coisa do Kant mesmo. Né? E as pessoas repetem isso sem saber de onde veio. A influência do Kant foi tão gigantesca que ela determinou todo o curso da arquitetura moderna. As pessoas não sabem disso. Kant tinha a ideia de que um edifício não deve ter adornos porque ele é construído em vista de uma finalidade. E a sua forma deve, portanto, obedecer exclusivamente a essa finalidade. Portanto, um edifício não é uma obra de arte, não é objeto de contemplação, não é objeto de satisfação, nada, nada, nada. É apenas, como mais tarde diria o Le Corbusier, uma máquina de morar, uma máquina de trabalhar, uma coisa assim. No fim do século XIX, houve um arquiteto na Áustria chamado Adolf Loos, que escreveu um livro, Adorno e Crime. Ele considerava o adorno um crime. E foi ele que inventou esses caixotes, que constituem 80% da arquitetura moderna. Uma tendência que, vamos dizer, no pós-moderno foi bastante atenuada, mas que ainda continua dominante. Então, quando vocês saem na rua, vocês veem Brasília, vocês estão morando num mundo kantiano. E não sabem. Né? Então, daí a absoluta necessidade de uma crítica em profundidade do Kant. Doa a quem doer. Pouco importa se vai doer nos protestantes, se vai doer nos maçons, se vai doer no Ragopar, né? Se vai doer nos neocons. Né? Mas o fato é que, se não nos livrarmos desse incubo kantiano que domina o mundo moderno, nós continuaremos escravos de uma série de mitos que esse homem põe em circulação, de que são aceitos justamente porque ninguém sabe que é de origem kantiana. Então, o pessoal se concentra muito no problema do comunismo, de Marx, etc, etc. Ou até Hegel, mas esquece que pode ter tido um cara pior atrás. Feito mais venenoso ainda. Examinando aqui a obra do Kant, nós vemos que a concepção que ele tem da religião, que parece muito cristã, no fim das contas, muita gente acredita que ele foi um filósofo pró-cristão, pelo menos, torna absolutamente impossível a existência de uma igreja. No mesmo instante que Kant estava escrevendo isso, a França promulgava a Constituição Civil do Clero, que transformava os padres e freiras em funcionários do Estado.
com o salário dado pelo Estado. E, portanto, o Estado podia demitir quem ele quisesse a qualquer momento. Qualquer deslealdade do sacerdote para com a autoridade estatal implicava sua demissão. Ele era expulso do clero e às vezes expulso do país. E uma parte do clero aderiu a isso, a outra parte que não aderiu foi expulsa. No século XX, o governo francês voltou a tentar fazer a mesma coisa de novo. E hoje, você vê aqui nos Estados Unidos, você tem toda essa discussão de que tipo de organização pode ser isenta de imposto. Né? Então, tem muitas organizações religiosas que são isentas, ou pagam menos, etc, etc. Mas, hoje em dia tem isso. Se a organização não